Em Atos, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Israel, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. No começo da igreja cristã, depois da descida do Espírito Santo, a alegria era contagiante sobre os apóstolos, sobre os discípulos. A comunhão entre eles era muito grande. Há também um outro relato em Atos que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eram momentos de muita alegria e, por essa razão, como consequência, veio um pouco da comodidade. Estava bom demais ficar em Jerusalém. Perseveravam na doutrina, nas orações, no partir do pão. A alegria era muito grande. E isso fez com que eles esquecessem da mensagem e da ordem de Cristo, que é ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foi preciso que Deus permitisse que viesse uma perseguição sobre os discípulos, sobre os apóstolos, para que eles se espalhassem pelo mundo e o Evangelho não ficasse só em Jerusalém, mas o Evangelho fosse espalhado pelo mundo. Tem um outro texto que fala que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Ora, mas se você colocar o fermento só num pedaço da massa, a massa não ficará toda levedada. É preciso que esse fermento se espalhe por toda a massa. Aí, os apóstolos, os discípulos, se espalharam por toda a massa, por todo o mundo conhecido naquela época. E com isso fez com que o Evangelho ele chegasse a todas as áreas, a todas as cidades, a todo o povo. Essa era a ordem de Cristo. E aí sim, a massa foi toda levedada. Eu não sei se me parece que nós estamos vivendo coisa parecida nesses dias. Também a nossa vida em comunidade tem sido tranquila, tem sido boa, tem sido confortável. E muitas vezes nós temos nos acomodado nisso. Eu conheço uma história de um pastor que foi designado para uma nova igreja e ao chegar novo naquela igreja, ele tentou dar uma sacudida naquela igreja e colocar todos os membros para trabalhar. Mas logo um membro se dirigiu a ele e disse uma frase que me marcou muito, que foi assim: pastor, nós nos bastamos. Comodidade pura. Aquela comunidade estava tão tranquila que não queria sair de si mesma. Mas Deus está nos sacudindo. Essa pandemia veio e nos arrancou de dentro das nossas igrejas, das quatro paredes. Só que Deus tem um propósito em tudo isso. Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Nada saiu do controle de Deus. E eu fico pensando que agora quase todas as igrejas estão fazendo as suas transmissões, cultos, reuniões de oração, estudos bíblicos, escola dominical, estão fazendo tudo isso virtualmente. E quando faz isso virtualmente, o alcance da palavra de Deus é muito maior. Nós temos tido relatos de pessoas que, após o nosso culto, que é transmitido pela internet, têm feito contato com o pastor, feito contato com outras pessoas da igreja e pessoas que estão longe, pessoas que nunca foram a uma igreja e que agora estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Então, irmãos, você nesse instante pode participar ativamente de levar o Evangelho a toda criatura, espalhar esse fermento na massa. O mundo, essa massa, precisa ser fermentada, precisa que as boas novas do Evangelho cheguem até eles. E você pode contribuir com isso. Eu não sei se você já divulgou na sua rede social para os seus amigos o link da sua igreja, a transmissão dos cultos da sua igreja. Veja que você agora pode também ajudar a evangelizar uma grande quantidade de pessoas. Nos meus grupos eu tenho com certeza mais de 500 pessoas. E toda semana essas 500 pessoas
sabem que existe um culto, sabem que existe um estudo bíblico, né, na minha igreja. E você também pode fazer isso. Lembre-se que a palavra de Deus diz que a volta de Cristo só virá depois que todo mundo ouvir a mensagem do Evangelho. Agora ficou mais rápido, mais fácil. O Evangelho está chegando a lugares que a gente não ia lá. Nós nunca fomos lá e essas pessoas nunca foram a uma igreja. Agora elas estão ouvindo pela internet as nossas palavras. Portanto, o fim está se aproximando, porque o Evangelho está chegando a todos os lugares. Então, eu te faço esse apelo. Participe ativamente da divulgação do Evangelho. E se prepare, porque a volta de Cristo está próxima. E assim todos nós estaremos juntos para sempre com o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.